Fala milionária, fala milionário. Bem-vindos a mais um podcast Viagem com Milhas. E o tema de hoje é como economizar em hospedagem nas suas viagens. Se liga aí, porque a hospedagem é o segundo gasto mais caro dentro de um orçamento de viagens. Eu sou o André, especialista em milhas, e aqui você aprende a multiplicar suas milhas em 25 vezes além do cartão de crédito, em menos de 1 hora por semana para você poder viajar, sem pagar passagem, usando os gastos que você já tem aí no seu dia a dia. Eu sou a Ana, sou especialista em viagem com crianças e eu te ajudo a planejar uma viagem sem estresse para você ir com seus filhos com tranquilidade e segurança, relaxando e aproveitando tudo que tem de bom. Então aproveita, já deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, segue a gente lá no Instagram também. Segue a gente, segue, não sei, no Spotify, como é que fala? Seguir seguir o também? podcast. Eu não uso muito Spotify, mas... Eu sou super fã do Spotify. Na verdade, vou ser sincera, às vezes eu não sigo as pessoas. Mas quando você segue, você recebe a notificação de que a pessoa fez um upload novo, algum episódio que subiu novo. Então é legal seguir também. Então segue a gente, então vamos recapitular. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, segue a gente no Instagram e segue a gente também no Spotify também. Todas as mídias são @AsisAbordo e lá no Spotify é Viagem com Milhas. É isso aí, beleza? Então vamos pro tema de hoje, né? Que é como economizar em hospedagem nas suas viagens. Olha, esse é um assunto que muita gente nos pergunta. Então a gente vai contar para vocês que além da gente não pagar a passagem aérea, muitas vezes a gente não paga a hospedagem também. E é por isso que a gente consegue viajar tanto. Porque são os dois gastos mais pesados. O primeiro é a passagem e depois a hospedagem. Então sobra muito mais dinheiro, ou aliás, fica muito mais fácil de a gente juntar dinheiro para alimentação e passeios, né? Atividades que a gente quer fazer, né? Então dá para fazer tudo isso. Se você economiza com esses dois itens aí, vai dar boa, vai por mim. Então vamos lá. Né? A primeira pergunta que a gente sempre recebe, né, é se dá para utilizar milhas em hospedagem. Isso dá, você pode fazer isso, você pode utilizar suas milhas para hospedagem sim, tá? A gente falou num podcast anterior também do ciclo virtuoso das viagens, onde uma viagem começa a multiplicar suas milhas para a próxima viagem. Então você pode multiplicar suas milhas com a hospedagem, então assiste o outro episódio, mas você também pode utilizar suas milhas para reserva de hotel. É que naquele episódio a gente falou mais de você pagar um hotel e usar, fazer essa compra de uma maneira inteligente, que você vai ganhar muitas milhas com esse pagamento, né? Uhum. Quando você precisa pagar, não tem como, não tem milhas e vai ter essa despesa de qualquer maneira. Uhum. Só que nesse episódio de hoje, o assunto é um pouquinho diferente. A gente vai falar como você utiliza as suas milhas que você já tem para reservar esse hotel. E a primeira pergunta que eu faço, inclusive porque eu não sei, você precisa estar com essas milhas no programa do banco ou pode já estar e utilizar as milhas que estão num programa de fidelidade da companhia aérea, vamos dizer, a Latam Pass, os Miles ou a própria Tudo Azul? Então, pode ser das duas maneiras, tá? A primeira, quando as suas milhas já estão nos programas de fidelidade das companhias aéreas, você consegue transferir para os programas de fidelidade dos hotéis. Já vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, a Azul, ela tem uma agência de viagens que chama Azul Viagens e lá você pode utilizar os seus pontos Azul que você tem lá no programa da Azul para emitir reserva de hotel. Tá? Utilizando os pontos sem pagar nada. Então você pode economizar no teu hotel utilizando esses pontos que você tem na Azul. Na Latam também é possível você fazer isso. Então se você, digamos, já emitiu a tua passagem e tem milhas sobrando, você pode utilizar essas milhas que já estão, inclusive, no próprio programa da Azul para pagar. Que pagar não vai pagar, mas para reservar. Para fazer a tua reserva do hotel e não pagar nada, né? Não pagar nada, não tirar dinheiro do bolso nem com a passagem e nem com a reserva de hotel. Ótimo, é possível você fazer isso também. Uma outra maneira que a gente consegue fazer, né, utilizando os programas de fidelidade dos hotéis. Então, várias redes de hotéis, como as companhias aéreas, também têm os seus programas de fidelidade. Então, por exemplo, existe a rede Accor, que tem o programa de fidelidade deles, que é a AOL, e você pode transferir os seus pontos no programa
das companhias aéreas para esse programa e utilizar isso na reserva do seu hotel. Tá, mas aí já é o ponto que também já está na companhia aérea. Também já está na companhia aérea. Você consegue transferir para esse programa. Tá? E aí, desse programa, você vai receber a pontuação lá, você vai, nesse programa específico da ALL, você recebe cada quantidade de pontos que você tem, vira um valor em euros para você utilizar na reserva do seu hotel, nas suas diárias. Tá? Então, legal. Você pode fazer isso. A ALL, relembrando, é a ALL, é uma marca, né, um conglomerado aí de vários hotéis famosos, inclusive... Ibis, né, que é um hotel que a gente várias vezes usa, que é um hotel mais econômico, né? Tem cidades que a gente vai fazer tanto passeio, que a gente vai ficar tanto na rua, que a gente pode pegar um hotel mais simplinho, né? Então a gente inclusive usou em Frankfurt, lembra? E era bem legal esse. Em Munique também a gente ficou. Inclusive dentro do Ibis tem várias categorias, né, de Ibis ali. Então, a própria rede tem hotéis, desde os hotéis mais simples, mais budget, né, que eles chamam como Ibis, até hotéis que tem nas Maldivas, com bangalô sobre a água lá, né? Então tem toda essa... Eu conseguiria usar, sim. Consegue usar em todos eles. Então, só que aí, obviamente, vão ser mais euros por diária. Isso quer dizer que eu vou precisar de mais milhas. Mais pontos, exatamente. Isso vai variar conforme a quantidade de pontos que você tem para você utilizar. Mas você consegue desde hotéis mais simples, mais baratos, até os hotéis topzera. Eu já botei topzera na minha meta, gente. Eu vou ter que ir sem pagar a hospedagem num hotel topzera, hein? Né? Então, agora, quando os programas ainda estão, os pontos ainda estão nos programas dos cartões, também você consegue transferir para programas de fidelidade. Isso quer dizer que está no banco ainda. Está no banco, né? Tá. Por exemplo, está na Livelo. Você consegue transferir da Livelo para a ALL também e para alguns outros programas de hotéis. Então, você consegue transferir e aproveitar esses outros programas de hotéis para economizar na sua diária também, na sua reserva de hotel. É possível você fazer isso também. E existe a possibilidade de você, por exemplo, não ter tantos pontos. Eu pego algumas diárias com pontos e daí o resto eu pago. Depende do programa, mas sim, é possível. Por exemplo, esse exemplo que a gente tá dando da rede Accor, né? Você vai ter um voucher de 40 euros ali para utilizar. Então, se passar, você paga em dinheiro. Se você não tiver para tudo isso, é possível você utilizar um pouco dos pontos e o resto em dinheiro também é possível você fazer isso. Existe alguma rede que é mais fácil o acúmulo ou não? Depende da diária? Depende da diária, tá? Várias redes têm aí seus programas, por exemplo, da rede Holiday Inn, né? Que é o IHG. Então, você consegue utilizar pontos também, tem vários hotéis de vários níveis, né? Tem do Hilton, tem o seu programa, Witham tem seu programa, várias redes de hotéis, a maioria das redes de hotéis tem os seus programas, mas para você acumular pontos lá, você vai ter que fazer a reserva direto, estou dizendo para acumular, tá? Não para utilizar, vai ter que fazer a reserva direto no site do hotel. Se você fizer daquela maneira que a gente ensina a multiplicar os pontos, você não vai ganhar pontos naquele programa, você vai ganhar os pontos na companhia aérea para poder utilizar, mas muitas vezes você consegue transferir para alguns programas desses, tá? Então, aí tem que ver o que vai valer a pena naquele momento para você. Certo. Geralmente essa reserva de hotel no site deles, é bom você ler todo o regulamento, né? Tem várias promoções diferentes, inclusive tem épocas que eles fazem promoções que fica mais... Que tem mais, utiliza menos pontos, ou que você tem bônus, faça uma reserva agora e ganhe 10% a mais de pontos, 20% a mais de pontos, também tem isso. Eu lembro que a gente ficou no Hilton, que era em Key West. Key West. E, inclusive, a gente, por ser... eu não sei qual que era o status, porque eu não lembro exatamente do status de todos os programas, mas por ser deste status, a gente não precisava pagar o café da manhã. Tinha o café. Então, existem até esse tipo de benefício, às vezes você não está utilizando as suas milhas para pagar o hotel, mas você, estando cadastrado e tendo uma pontuação boa, você consegue alguns benefícios, certo? Tem benefícios, como das companhias aéreas, os programas de hotéis também têm vários benefícios. Como a companhia aérea, às vezes você consegue despachar mais de uma mala, no hotel você consegue o café da manhã. Consegue café da manhã, consegue upgrade de quarto, né? Então também é interessante você começar a conhecer os programas de fidelidade das redes de hotéis, né? Ótimo. E existe um outro jeito, uma outra maneira que a gente economiza muito na nossa hospedagem. Que a gente gosta muito. Né? Adora. Tem vários... Bom, vamos lá. É a troca de casas. A gente faz a troca de casas por um site chamado Home Exchange, já desde 2019, já fazem 5 anos que a gente
Exchanger. A gente se cadastrou no site em 2017, mas efetivamente a gente começou a fazer trocas em 2019. A nossa primeira troca foi na Nova Zelândia, numa casa muito legal, no aniversário do Alex. Inclusive, essa é uma longa história, mas enfim, chegamos lá na Nova Zelândia e o nosso anfitrião resolveu um pepino enorme pra gente, que a gente estava com problema de visto. Não que a gente foi ilegal. Não. Aqui deu um atraso, não viu? Mas isso é para uma outra história. Novela. Mas aí a gente conseguiu fazer essa troca de casa, foi muito legal. É uma casa muito bacana. Incrível. Numa ilha, perto de Auckland, com uma... meia horinha, né, de ferry de Auckland, que é a capital. Não é a capital. Não. A gente confunde. A capital é outra, na Nova Zelândia. Wellington. Mas eu acho que Auckland é a cidade mais... É a maior cidade. É como se fosse São Paulo para nós, né? É a maior cidade. E ele, inclusive, emprestou o carro pra gente. Sim, foi super. Foi uma troca de casas com o carro junto, que foi ótimo, porque a ilha era, né, toda sinuosa, então se a gente fosse ficar andando ali, a gente ia estar mais magrinho. Então, mas foi divertido também dirigir do lado esquerdo. Lá, foi. Né? Lembro, eu entrei logo na primeira, entrei quase numa contramão, mas tudo bem. Esse é para os ferrengues. Vamos para uma outra. Então vamos lá, vamos explicar para quem não conhece aí, como é que funciona o Home Exchange. Então, o Home Exchange é um site, uma plataforma, né, que te possibilita conhecer vários países trocando a sua casa com a casa de outras pessoas. Eu preciso ter uma casa? Sim. A casa precisa ser minha ou pode ser uma casa alugada? Pode ser uma casa alugada se o teu locatário, né? É locador ou locatário? Locatário. O dono da casa. O dono da casa tiver ok com isso. Pela plataforma, você só precisa ter a autorização dele para você colocar a casa, expor a casa dentro da plataforma, certo? E existem 2 tipos de troca. Vamos ver se você lembra. Troca por pontos, que são os guest points. Isso. E a troca recíproca. Então, na verdade, são 3, né? Porque tem a troca recíproca simultânea e a não simultânea. Isso, e ainda existe a troca por hospitalidade, mas essa é mais complexa, nem sempre funciona. Mas eu vou contar das 2 principais, que a primeira é a recíproca, que as pessoas sempre perguntam pra gente, ok, então eu tenho uma casa no Brasil e quero ir pra Itália, eu preciso ir trocar com a mesma pessoa, na mesma semana, o italiano vem pra minha casa e eu vou pra casa do italiano? Sim, pode ser feito assim, que isso é chamada troca recíproca na mesma data, né, simultânea. Se casar as datas... Se casar, a gente tá querendo nas férias de julho, eles também, ótimo. Não envolve pontos, é uma troca tranquila. Caso você queira ir numa semana e o italiano vai vir para o Brasil em outra semana, outro mês, também você pode fazer a troca recíproca, você só combina com ele, eu quero em julho, e ele fala para você, eu quero em setembro, aí você desocupa a tua casa, você pode ir para casa de um amigo, para casa da sogra, para casa de praia, aonde você puder se hospedar. Ou às vezes você vai fazer uma outra viagem, né, para algum outro lugar. Você libera a sua casa, ele vem naquele período e depois vai acontecer a mesma coisa, ele libera lá e você vai no período que você precisa viajar. Então, essas são as trocas recíprocas. Agora, existe uma moeda dentro da plataforma chamada Guest Points, que é um pouquinho como se fossem os pontos de companhias aéreas. A única coisa é que você não consegue transferir de cartão para Home Exchange, não. Esses pontos, os Guest Points, funcionam só dentro da plataforma deles, ok? Então, como que funciona? Você paga uma anuidade, hoje o custo é R$750 por ano, então você paga para ficar um ano, né, utilizando a plataforma, mas você pode fazer quantas trocas você quiser. Quando você paga essa anuidade, você recebe um pacote, né, que eles chamam de Welcome Pack, para você, de pontos, para você experimentar a troca de casas sem, a princípio, estar recebendo nenhuma outra família dentro da sua casa. Então, eu paguei essa anuidade de R$750, eu já ganho 500 pontos, e se eu fizer o meu perfil dentro da plataforma, meu perfil de família, colocar a minha casa dentro da plataforma, que é o... verificar a sua casa. Verificar. Né? Porque... Cada etapa você vai ganhando pontos. Mas deixa eu só fazer uma parte aqui. Você tem que verificar a casa, verificar a pessoa. Por quê? Porque é uma plataforma que cuida muito da segurança. Tá? Então, se você não verificar a sua casa, não verificar que você é você, tem vários passos que eles fazem isso. A verificação é mandando um documento, um RG, uma carteira, uma CNH, um passaporte, que você existe, né? Você não é um bot.
e a casa existe, que é uma conta de água, uma conta de luz, essa verificação também ganha pontos, porque o que eles querem? Que a plataforma seja segura e que o dia que você fizer uma troca, você vai chegar lá e vai encontrar a casa. E vão existir aquelas pessoas, né? Então, eles têm uma preocupação enorme com essa segurança, que é o que faz a comunidade ser tranquila, né, exatamente. com relação a trocas. Então, isso é muito importante, porque é uma plataforma que se preocupa muito com a segurança, porque a gente tem medo, vou abrir minha casa para as pessoas, vão vir gente que eu não conheço, não. Todo mundo está cadastrado, todo mundo está verificado, né? É realmente uma comunidade muito bacana, muito Nem legal. todo mundo está verificado, tem pessoas que não mandam os documentos, mas você pode, inclusive, filtrar eu quero escolher só casas que já foram verificadas. Mas você tem a vantagem de ganhar pontos quando você verifica, então cada etapa você vai ganhando alguns pontos, e isso te dá, no final da tua conclusão aí da tua inscrição, 1.050 pontos. Aí as pessoas perguntam, o que dá para fazer? Primeiro, uma pergunta antes, tá? Porque muita gente vai falar, nossa, R$750 é caro, né? Nossa, é baratíssimo. Se você for, pensa comigo aqui, ó, R$750 por ano. Você pode fazer quantas trocas você quiser durante o ano. Aí você já, para fazer isso, você já ganhou 1.050 pontos. E aí, uma diária de hotel, se você for pegar com o dólar desse jeito que tá, você vai pagar aí 100, 120 dólares, que é mais ou menos esse valor, para uma diária. E o que você consegue fazer com esses 1.050 pontos? Esses 1.050 pontos que você ganha já, né, recebe logo que você faz a tua afiliação, você consegue entre 7 a 10 diárias, dependendo da casa, tá? Em qualquer lugar do mundo. Inclusive, tá? Eles têm casas cadastradas em mais de 140 países pelo mundo. A gente tá falando do mundo, mas tem muita casa legal aqui no Brasil, tá? Não precisa ser fora do Brasil. Aqui no Brasil já tem muitas casas legais que você pode utilizar. A gente já ficou em casa em Recife, em Florianópolis, Bombinhas, Itamaracá, né, São Paulo. Então tem casas no Brasil. Belo Horizonte tem casa no Brasil inteiro. Brasília, que você ficou num apartamento muito legal. Inclusive em Brasília também teve troca de carro. Ele cedeu o carro pra gente, foi muito legal. Enfim, vamos voltar às casinhas. Como é que funciona? Como é que você sabe que vai dar 7 a 10 diárias? É assim, quando você cadastra a sua casa, você coloca na plataforma quantas pessoas dormem, quantos quartos tem, em qual região está a tua casa. E o algoritmo lá, o robozinho da plataforma, te dá uma média de preço em pontos que você vai poder cobrar da noite na sua casa. Por exemplo, a nossa casa, ela está cadastrada como 217 guest points por noite. Então, isso quer dizer que se eu tenho 1.000 guest points, a pessoa poderia ficar aqui em casa mais ou menos por 5 noites, né? 5 diárias. Se for uma casa mais simples, existem casas de todos os tipos na plataforma. É que não é só uma casa mais simples, tá? Depende uma muito casa também. Que cabe menos pessoas. E não só isso, depende muito também da região. Porque se tem mais casas, depende muito. Tem casas muito legais que a gente ficou que eram 100 e poucos pontos. Em Orlando, a gente ficou numa casa que não chegava a 100 pontos. Né? Era uma região um pouco mais afastada, sim. A gente tinha que dirigir mais, né? Mas a casa era linda. O apartamento que a gente ficou em Brisbane, na Austrália, era 90 pontos, era no centro da cidade, um apartamento não tinha piscina no prédio, super legal. Super gostoso. Então isso você começa a gerenciar os pontos que você recebeu. Então, na Austrália dava 10, né? Por isso que eu digo, então ela vai de 7 a 10 diárias, esses pontos que você ganha só no cadastro aí da plataforma, certo? Aí a pergunta que todo mundo faz, qual é? Qual é? Você sabe. Vocês têm medo das pessoas. Eu ia falar uma outra, mas tudo bem, faz essa aí primeiro. Vocês têm medo de pessoas estranhas estarem na casa de vocês, receberem pessoas que vocês não conhecem. Então eu vou contar para vocês que é um pouco como um namoro, certo? Você vai conhecer aquela família, ela vai te mandar, dentro da plataforma existe um chat, né? Que ela tem interesse na sua casa, ela vai ver as fotos da sua casa e ela manda uma mensagem para você: olá, eu gostaria de conhecer Curitiba, por exemplo, e vou estar em férias de tal e tal, achei a sua casa maravilhosa, vamos fazer uma troca. É como um namoro. Aí eu vou olhar, né? É o Tinder. Tinder da troca. Se vai dar match. Vamos ver se vai dar match. Eu vejo o perfil da família, eu vejo para onde eles trocaram, por onde eles foram, as avaliações que outros hóspedes fizeram de quando eles estiveram em outras casas, né? Assim como eu consigo ver a avaliação deles, eles conseguem ver as avaliações que as pessoas fizeram da minha casa, se a minha casa era exatamente o que estava nas fotos, se estava limpinha, se a nossa comunicação com eles foi boa. Então é uma plataforma
que tem avaliações e é muito séria, né, com relação a isso. Inclusive, bem. quando eu escrevo a avaliação, eu não vejo ainda a avaliação que o outro lado fez minha. Então, eu não tenho nem como ser parcial ali, né? É uma coisa bem legal. E assim, você vai também ver se a pessoa, quando saiu da outra casa, deixou a casa limpa, se teve algum estrago, alguma coisa. Então vai estar tudo lá, você vai poder ver o perfil da pessoa. Então por isso que todo mundo se preocupa muito com as suas avaliações. Ou seja, as pessoas acabam cuidando bastante, porque ela vai ser avaliada, porque se ela fizer alguma coisa de errado, ela não consegue mais utilizar. A nota dela, digamos, né, as estrelinhas dela lá, são 5 estrelinhas é o máximo, vão cair e daí realmente vai ficando mais complicado de você ter trocas aceitas, né, nesses períodos. Mas vamos confessar que a gente tinha um pouquinho sim de receio logo no começo de abrir a nossa casa para outras pessoas. Mas quando a gente começou a fazer as nossas trocas e a gente foi tão bem recebido em vários lugares, nessa da Austrália, quando a gente chegou, a dona da casa foi buscar a gente no aeroporto, a gente chegou, a geladeira tinha pão, tinha as coisas básicas do café da manhã. Do café da manhã, já ela deixou para nós. Ela já deixou, né? Então, várias casas que a gente chega, às vezes tem um welcome, um kitzinho, alguma coisinha, que seja um chocolate para as crianças. Essa de Tampa foi exatamente isso. Era Dia dos Namorados, era Valentine's Day para eles, né? Para nós era feriado de carnaval. E a gente chegou lá, tinha um vinho para nós, tinha bombons para as crianças em formato de coraçãozinho, assim. Essa de Paris também, na Páscoa, ele deixou os chocolates para as crianças também. Então é uma comunidade muito bacana. Daí você se sente agradecido e você quer retribuir isso para as outras pessoas. Então, as pessoas vêm aqui. Então já ficou italiano aqui em casa. Uma família. A nossa primeira troca foi uma família de Florianópolis. De Londrina. Não, Floripa. De Londrina, depois foi a de Floripa. Bom, enfim, a gente já teve troca com família. Sim, foi Londrina primeiro, foi a Adri. De Londrina, aí depois uma família de Florianópolis, já vieram italianos. Então, assim, aí você se sente confortável para receber as pessoas, você vai ver. Por isso que é importante esse welcome points aí, que os pontos logo de boas-vindas que você recebe. Para você experimentar antes de receber, e daí você vai ficar apaixonado. Você vai ver que é uma comunidade muito legal e que é um jeito diferente de viajar. Por quê? Eu acredito que ele é mais autêntico, certo? Você viaja mais como um local, porque você está morando num bairro, né? Naqueles dias você está se hospedando e morando como um local, num bairro residencial em geral, não é você não fica numa rede de hotel, né? Que geralmente é mais impessoal, né? Você pega dicas, né, do próprio anfitrião, que vai te dar dicas de restaurantes, de passeios, de coisas que aquelas pessoas que vivem lá fazem. E te ajuda muito a economizar também, porque aí ele vai te dizer, eu tenho um supermercado aqui perto, então você pode comprar as coisas para o café da manhã, se você quiser cozinhar, fazer almoço, janta, se você quiser, né, se digamos, tá com a verba curta, ok, você toma um café reforçado ali, aí você volta para casa para jantar, você cozinha, a gente fez muito isso. Várias jantas, a gente já fez vários cafés e jantas e só comia fora na hora do almoço, porque estava na rua, né? Então você consegue economizar bastante com isso, e com essas dicas dos anfitriões, você sabe, tem um supermercado legal, tem restaurantes mais baratos aqui, né? Então... Inclusive, a gente teve já pessoas que a gente recebeu que a gente indicou lugares que se a gente não tivesse falado, eles nunca teriam ido, porque são lugares que só os locais conhecem, né? Então é muito, muito legal essa troca, né? É uma viagem mais imersiva, eu diria, do que quando você vai num hotel, que quem te dá as dicas, né? O direcionamento às vezes um concierge, que vai pensar como um turista gostaria, não como um morador local. E tem casas, assim, de pessoal que já está há muito tempo no Home Exchange, que tem até guias ali, que tem já restaurantes, chega na casa, tem um guia, essa de Atlanta, né? Tinha os restaurantes mais próximos, tinha os passeios. O André diz impresso ali. Fez um catálogo ali, né? Ali pra gente, que as pessoas muito legal, são tão legais, assim, tão bacanas, que elas se preocupam tanto com a pessoa que vai chegar lá, que, poxa, tem os supermercados próximos, restaurantes, passeios, tudo tinha muito legal aqui. Mas a gente vai voltar 20 casinhas e falar da parte do namoro. Então, quando você recebe esse pedido, você vai ver se aquilo dá match ou não dá match. Não deu match, você não é obrigado a aceitar. Não gostei desse cara, veio, me deu uma cantada, não rolou. Acho que não, vou dispensar. Então, você não é obrigado nunca a aceitar pessoas ou famílias que não deu aquele match, certo? E aceitando as pessoas na sua casa é uma maneira de você continuar a troca, porque a pergunta é... Essa era a pergunta que eu falei, como que eu faço para ganhar mais pontos? Ok, fui lá, fiz a minha primeira troca, eu gostei muito, quero fazer mais pontos.
para você ganhar mais pontos a partir daquilo, né? Porque daí você viaja e acabam os seus pontos, você precisa receber outras famílias na sua casa, ou você pode fazer trocas que são as recíprocas, que daí não dependem de pontos. Você vai para casa da pessoa, propõe, ela vem para tua casa em períodos simultâneos ou não, né? Mas a maioria das pessoas recebe pessoas e ganha guest points, porque nem sempre os planos de viagem coincidem, né? Às vezes, por exemplo, eu fui para Minas, fui para BH, já conheci, já não tenho vontade de ir de novo. Mas se algum mineiro quiser vir para Curitiba, eu vou receber o mineiro com braços abertos, e lá a gente foi recebido com pão de queijo, né? Quentinho. E, inclusive, vou indicar aqui todas as... E vou fazer a minha troca por guest points. E quem sabe eu pego os guest points dele e vou para, sei lá, África do Sul. A gente brinca, né, que o guest points é uma transferência de felicidade. Por exemplo, vieram os italianos para cá, ficaram na nossa casa, a gente ganhou os guest points. Aí a gente foi para Orlando. Aí a gente pegou esses guest points, deu para a pessoa de Orlando. Que ia viajar para Cancún. Então a gente vai transferindo a alegria da viagem, né? Então é muito legal isso, porque você pode ganhar os pontos quando você recebe, você utiliza na outra viagem, e aí vira um ciclo, né? Que todo mundo vai utilizando esses guest points aí para viajar mais. Tem algumas outras maneiras também, a própria plataforma faz algumas promoções que, se você participa, fica ligado nos e-mails que eles mandam, eles fazem... Às vezes eles pedem, eu quero que vocês mandem um vídeo contando como foi a sua experiência. Aí você manda o vídeo e ganha alguns guest points. Aí tem lives, né, que a plataforma proporciona. Webinários, para você, inclusive, aprender um pouco mais de como você vai... receber. Muitas pessoas perguntam, inclusive, sobre a limpeza. Eu quero sair de férias, então é férias. Eu não quero cozinhar, eu não quero limpar, eu não quero fazer nada. Aí, ok, você não quer fazer nada, você pode combinar com o seu anfitrião. Algumas casas, inclusive, já colocam lá na descrição que tem uma diarista, uma pessoa que faz a limpeza. Se a pessoa quiser, ela vem enquanto você está na casa, né, durante os dias da sua hospedagem, como se fosse no hotel uma camareira, ou não, ou é uma limpeza antes de você entrar, uma limpeza depois que você sai, se você não quiser, você paga uma taxa para eles chamam a pessoa lá para ninguém estar interferindo na tua ou se você intimidade quiser, ali, né? Você vai lá e fala assim, tem uma pessoa de confiança que você não conhece ninguém na cidade que você está indo, essa pessoa sempre limpa a minha casa, então você paga a diária dessa pessoa e ela faz a limpeza. E é um valor geralmente ok, né? Vocês têm que concordar com esse valor antes, né, de fechar a troca. Uhum. E também a alimentação, se você não quiser cozinhar, não precisa. Vai na padaria da esquina, toma café, vai no restaurante. Então isso é algo que é, né, tranquilamente flexível, né? Você decide. Quer cozinhar, fica, quer economizar, faz o mercado. A gente gosta muito de ir no mercado nos países que a gente visita. A gente fez uma troca agora em Curaçao, né? E, inclusive, o apartamento dela ficava dentro de um resort. Isso eu ia falar. Maravilhoso. Tem vários lugares que as pessoas têm um apartamento dentro de hotéis mesmo, né? Dentro de resorts. Ou é um timeshare, ou a pessoa tem uma casa de férias que fica dentro de hotel, né? Aliás, você coloca todas as suas casas, né? Se você tiver uma casa de serra, casa de praia, ou a tua própria casa principal, coloca todas na mesma conta, você só paga uma anuidade, e é uma anuidade para a família. Isso é uma coisa que eles reforçam muito. Você não precisa fazer uma conta para o André, uma conta para a Ana, uma conta para a Ana. É uma conta da família toda. Então, todo mundo concentra os pontos ali e paga a anuidade uma vez só. Posso levar meus pais? Posso levar minha irmã? Isso depende muito da casa que você vai pedir a troca. Se é uma casa que acomoda 10 pessoas, você sendo o aplicante, né, você sendo membro e indo também, sim. Agora, você reservar para seus pais que não são membros, aí já não pode. Tá? Então, você tem que estar sempre na viagem juntos. As vantagens que a gente vê da troca de casas. São várias vantagens, né? Primeiro, claro, a primeira é a questão de economia. Caso, né? Você não gasta nada, né? A segunda que eu vejo também é essa questão de você estar um pouco mais imerso na cultura do local. Claro que aqui no Brasil a gente já conhece um pouquinho mais, mas também é diferente. Se você mora no Sul e vai para o Nordeste, é outra realidade. A gente, por exemplo, foi para Gramado, foi em Canela, né? Que a gente, foi Gramado? Canela, que a gente também fez um home exchange lá, uma troca de casas lá. Então, Canela, por exemplo, Gramado é um destino super caro, né? Então, a gente não pagando a hospedagem,
Economizou bastante. A gente ficou um período no hotel que era bem legal e depois... Foram 2 viagens diferentes. Foram 2 viagens diferentes, Uma a gente ficou no hotel que era bem legal e na outra a gente ficou num apartamento do Home Exchange. Então é possível você fazer isso também, né? Você ficar conhecer e ter essa vantagem de conhecer lugares ali, dicas de um local para deixar a tua viagem mais autêntica, né? Mais local, mais real. Uma das vantagens que eu vejo que é muito grande para nós, que somos uma família com crianças, é espaço. Porque no hotel, geralmente é um quarto só para os 4, com 2 camas. A gente geralmente não pega 2 quartos de hotel, porque é caro. Então a gente pega um quarto para os 4. Aí que você quer fazer as crianças dormirem cedo, mas você ainda está querendo aproveitar. Ver um filme, ou fazer alguma coisa. Ou ver um filme, ou tomar um vinho, ou descer, cozinhar, fazer alguma coisa. Tem a cozinha, né? Que geralmente você pode economizar muito, que a gente já falou desse benefício também. Mas não tá todo mundo entulhado num espaço pequeno. Criança geralmente gosta de se espalhar. A gente viu durante esses anos de troca nossos filhos brincando com brinquedos de outras crianças, deixando aqui os brinquedos deles. Eles aprendem a compartilhar, né, também. Então é muito legal, a gente tem essa liberdade muito maior em família, né? Acho que mais do que casal, né? E assim, quando você tem, agora nossos filhos estão maiores, tá ok, mas quando você tem bebezinho que tem que dormir cedo, aí você tá num hotel, ferrou, a família inteira vai ter que dormir naquele horário, Mas mesmo agora com teenagers, assim, às vezes eles querem escutar música. Não, mas por exemplo, você botou o bebê no quarto do hotel ali, você não pode se mexer, barulho e tal. Mas se o Alex quer jogar videogame, a gente não quer. Calma, deixa eu só terminar. A criança tá lá, você tem que ficar quietinho no teu quarto, não pode nem se mexer. Se você tá num apartamento, numa casa, alguma coisa, você deixa ele no quarto, vai dormir, você pode ir pro teu quarto, assistir um filme, você pode jantar, tomar um vinho, fazer alguma coisa, e ele tá tranquilo no quartinho ali, na boa, né? Então você não precisa ficar ali no quarto do hotel sem se mexer, não consegue nem ir no banheiro porque a criança vai acordar. Então tem essa grande vantagem também. Sem dúvida. E a última pergunta que as pessoas sempre fazem pra gente é: e aí, se alguém quebrar alguma coisa, como é que funciona? Né? A empresa tem um seguro, certo? Claro que, obviamente, você não vai deixar suas coisas de valor, tanto o valor sentimental, que pode quebrar, ou algo, o vaso da bisavó, você não vai deixar lá. Ou algo que seja de valor econômico também, né? Você não vai deixar. Então, a gente tem aqui em casa um armarinho que a gente fecha, coloca todas as coisas que a gente não quer que as pessoas mexam, a gente coloca lá, fecha. Tranca e pronto. Várias casas que a gente entrou e teve isso, né? Sempre tem algum... Mas todo o resto a gente deixa, obviamente, as pessoas não mexem, nunca tivemos problema nenhum. E a gente, quando vai na casa dos outros, também vê o armário cheio de roupa, a cozinha cheia de coisas. Inclusive, as pessoas até, cultural, né? Elas são muito tranquilas com relação a isso. O brasileiro é um pouco mais apegado, né? Porque eu acho que a gente é um povo que sempre tem mais dificuldade, assim, para conseguir as coisas na vida. Então a gente fica apegado. Mas, por exemplo, esse cara da Nova Zelândia deixou o carro pra gente, a gente utilizou, se bem que foi em Brasília também, né? O próprio brasileiro que também fez a troca de carros. E foi sempre tudo muito, muito tranquilo. Então a gente super curte, né, essa comunidade do Home Exchange, a gente gosta muito. Então só para revisar aí, né, a gente pode sim utilizar o Home Exchange, que é uma plataforma muito legal aí para você economizar muito, e você pode fazer quantas trocas você quiser, pagando uma anuidade só, que é praticamente o valor de uma diária, né, então você usa muito aí. Você também pode utilizar milhas para a reserva dos seus hotéis, também é possível fazer isso, você economizar. Você também pode usar os programas de fidelidade dos hotéis, que também existem, você também pode utilizar aí para poder economizar muito da sua hospedagem, poder viajar mais, poder, além das milhas que você utiliza na sua passagem, economizar na passagem, você utilizar na hospedagem, todas essas maneiras que a gente falou, para poder viajar mais, para não ter desculpa de ficar em casa e não poder, não consigo viajar, não tem muitas maneiras aí de você economizar e a gente está mostrando aqui para vocês. Sem dúvida, e a gente vai deixar um presente para vocês, que é o nosso código. A Home Exchange faz isso, inclusive, com qualquer membro, não é só porque nós somos influenciadores, né? Qualquer membro pode indicar a plataforma e você, como membro, ganha 250 pontos e o seu amigo que foi indicado também ganha 250 pontos quando ele se cadastrar. Então é uma via de mão dupla, porque eles sabem que o exchanger raiz, né, que é o nosso caso aqui, quem gosta muito, com certeza vai indicar.
A gente já sai falando para todo mundo, né? Então, por que não incentivar e ganhar alguns pontos também, né? Para você poder... 250 pontos já é uma diária você pode, dependendo do destino, pode ser até duas, né? diárias. Então, você tem o nosso link aqui embaixo, se inscreve através dele, né? Para já ganhar esses pontos também. Depois você vai, a gente também vai ganhar, você vai ganhar, aí você vai indicar para alguém, você vai ganhar, a pessoa vai ganhar, e assim a gente vai transferindo esses pontos da felicidade. É isso que eu ia falar. Além da transferência dos pontos, também tem essa transferência de informação, que a gente querer que cada vez mais, que é a nossa missão de vida, colocar mais famílias aí com os pés e pezinhos na estrada. Beleza, pessoal? Foi esse o episódio de hoje. Valeu. Não se esquece de curtir aqui, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Instagram e no Spotify e também assistir os nossos episódios no Travel Box Brasil, né? Isso aí. A gente te espera na próxima semana com mais um podcast Viagem com Milhas. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.